Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E antes de iniciar, eu quero agradecer profundamente pelos 1000 inscritos. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o meu conteúdo. E eu fiz uma enquete aqui no canal sobre qual conteúdo vocês mais querem. E pelo visto, vocês gostam bastante do conteúdo bíblico. Então eu resolvi juntar o conteúdo bíblico e filosófico. E esse vídeo vai ser um teste, para eu saber se você gosta dessa junção. E se você gostar, deixa aí nos comentários. Então agora sim, vamos iniciar e descobrir se a filosofia estoica condiz com a Bíblia. Então, primeiramente, vamos entender como surgiu o estoicismo. Tudo começou por volta de 300 a.C., com Zenão de Sítio, um comerciante nascido na ilha de Chipre. A sua vida ela tomou um rumo muito inesperado, depois de um naufrágio, que deixou ele sem nada e levou ele a Atenas, a capital da filosofia. Então, em busca de um sentido para sua tragédia, Zenão ele encontrou numa livraria e se interessou pelos textos de Sócrates. E encantado pelo conteúdo de Sócrates, ele perguntou ao livreiro onde ele poderia encontrar alguém que ensinasse aquele tipo de sabedoria. Foi então que ele conheceu Crates de Tebas, um filósofo da escola cínica. Aí eles começaram a estudar juntos. Zenão ele passou muitos anos estudando com diferentes mestres, incluindo cínicos, megáricos e platônicos. Mas nenhum desses sistemas filosóficos o satisfez por completo. Inspirado por essas tradições e por essa própria vivência, ele decidiu desenvolver um novo modo de pensar e viver. E assim nasceu o estoicismo, que recebeu esse nome porque Zenão passou a ensinar os seus discípulos sob a coluna da Stoa Poikile, no centro de Atenas. Mas o que o estoicismo prega? A essência dessa filosofia está em viver de acordo com a razão e a natureza. Para os estoicos, o universo é regido por uma razão cósmica, e a felicidade só é possível quando o ser humano vive em harmonia com essa ordem racional. Dentro dessa visão, a virtude, entendida como sabedoria, justiça, coragem e autocontrole, é o único bem verdadeiro que eles valorizavam. Tudo o que normalmente nós valorizamos, como riqueza, status, saúde e prazer, são considerados indiferentes. Eles podem ser úteis e também podem ser prejudiciais, mas não definem o nosso valor moral e nem garantem a felicidade. Uma das ideias mais marcantes do estoicismo é a distinção entre o que está e o que não está sob o nosso controle. As nossas escolhas, nossos julgamentos e nossas ações são coisas que dependem da gente. Já a opinião alheia, o comportamento dos outros, o passado, o clima ou até mesmo a morte são eventos que fogem ao nosso domínio. A sabedoria para os estoicos consiste em dedicar-se apenas ao que está ao nosso alcance e aceitar com serenidade tudo aquilo que não está. Então imagina, por exemplo, que você está preso no trânsito e vai se atrasar para uma reunião importante. Você pode se irritar, buzinar, xingar ou até entrar em desespero, mas nada disso vai fazer o trânsito andar mais rápido. O que você pode não controlar é o engarrafamento. O que você pode controlar é a sua reação. Respirar fundo, avisar com educação sobre o atraso, usar o tempo para ouvir um podcast ou só refletir com calma. Isso é o estoicismo na prática. Em vez de desperdiçar energia lutando contra o inevitável, você direciona para o que depende de você. E para explicar melhor, eu vou dar outro exemplo. Se você se prepara muito para uma entrevista de emprego, dá o seu melhor, mas não é selecionado, a escolha da empresa não está sob o seu controle. Mas a sua preparação, a sua postura, a sua paciência e a forma como você lida com o não, isso sim depende de você. O estoicismo nos convida a viver com excelência, mas sem apego ao resultado. Ele nos ensina que o valor está na ação virtuosa e não na recompensa. Essa filosofia, ela não nos convida a negar os sentimentos, mas sim a não nos deixar ser dominados por eles. O estoicismo nos ensina a treinar a mente, antecipar adversidades e cultivar a resiliência. Um de seus exercícios mais conhecidos é a visualização negativa, que consiste em refletir sobre possíveis perdas, infortúnios e até a morte. Não para se entristecer, mas para fortalecer o espírito e viver com mais consciência e gratidão de tudo aquilo que você tem. O objetivo é alcançar a tranquilidade, ou a ataraxia, um estado de paz interior, que vem da clareza sobre o que realmente importa. Além disso, os estoicos valorizavam o autocontrole, a moderação e a disciplina como pilares para uma vida equilibrada. Eles acreditavam que viver de maneira egoísta, impulsiva ou desgovernada é se afastar da natureza racional do ser humano. Por isso, eles defendiam uma vida guiada por princípios éticos, pela razão e pela busca constante de autodomínio. Então, em conclusão, o estoicismo ele é um convite à maturidade emocional. Ele nos chama a sermos fortes, mas não duros, racionais, mas não frios, virtuosos, mesmo em tempos difíceis. Em vez de resistir a tudo,
ele nos ensina a aceitar o que não depende de nós, agir com sabedoria onde temos poder e encontrar serenidade no meio do caos. Em um tempo que valoriza aparências e gratificações instantâneas, o estoicismo ele nos lembra de algo muito mais profundo, que a verdadeira liberdade está dentro de nós, e que viver bem é viver com propósito, coragem e sabedoria. Então, em resumo, essa é a origem e o centro do pensamento estoico. Então agora vamos refletir se essa filosofia condiz com os ensinamentos bíblicos. Se a gente parar para refletir e se perguntar, o estoicismo é bíblico? Essa pergunta ela é provocadora e leva muitos a refletirem sobre os limites entre a filosofia e a fé. Embora o estoicismo e o cristianismo tenham origens e fundamentos diferentes, tem muitos pontos em que eles têm semelhanças. Ambos falam de domínio próprio, da importância da virtude, da aceitação do sofrimento e da busca por uma vida interior sólida. Mas também existem distinções fundamentais que não podem ser ignoradas. O estoicismo, que surgiu na Grécia Antiga, ensina que a verdadeira liberdade e felicidade vem de dentro, do domínio das paixões, da prática, da razão e da virtude. Para o estoico, não é o mundo externo que deve ser transformado, mas o coração e a mente que devem ser treinados para permanecerem firmes diante das adversidades. De forma surpreendente, essa ideia ressoa muito com os textos bíblicos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Ele escreve sobre o fruto do Espírito, que inclui domínio próprio, paciência, mansidão e fidelidade. Exatamente as qualidades que um estoico também buscaria cultivar. Paulo, aliás, ele viveu num mundo influenciado pelo pensamento estoico. E alguns estudiosos acreditam que ele dialogou com essas ideias, especialmente quando pregava aos gentios. Em Atos 17, ele conversa com os filósofos estoicos em Atenas, no Areópago. E embora a mensagem dele sobre Jesus tenha sido rejeitada por muitos, ele demonstrou familiaridade com os conceitos filosóficos da época. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 e 13, ele diz: "Aprendi a estar contente em qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece." Essa atitude de contentamento e aceitação, mesmo nas circunstâncias difíceis, ecoa profundamente a noção estoica de viver com serenidade, independentemente dos eventos externos. A diferença, porém, está na vontade dessa força. Para o estoico, ela vem da razão, e para Paulo, ela vem de Cristo. Outro ponto de semelhança entre as duas é a ideia de que devemos nos desprender dos bens materiais, e não colocar nossa esperança nas riquezas ou nas coisas terrenas. Os estoicos consideravam a riqueza, o status e o prazer como indiferentes. Eles acreditavam que o homem sábio deveria ser indiferente tanto à fortuna quanto à miséria. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, ensina: "Não acumulem para vocês tesouros na terra, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração." E em Filipenses capítulo 3, versículo 8, Paulo declara que considera todas as coisas como esterco, comparadas ao valor de conhecer a Cristo. Mesmo com tantas semelhanças, ainda assim há diferenças. O estoicismo é uma filosofia baseada no esforço humano, na razão como guia supremo e na autossuficiência. O cristianismo, por outro lado, ele reconhece a limitação humana e a necessidade da graça. Onde o estoicismo diz, você deve dominar a si mesmo pela força da razão, o cristianismo diz, você pode ser transformado pelo poder do Espírito Santo. O estoico busca não ser abalado pela dor. O cristão entrega a dor a Deus e encontra consolo em sua presença. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: "Não se conformem com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente." E essa renovação no contexto cristão vem do relacionamento com Deus, não apenas do esforço racional. Enquanto os estoicos encaram a morte como algo natural e indiferente, os cristãos encaram a morte à luz da ressurreição. Para o estoicismo, tudo termina com a morte, mas para o cristianismo, ela é apenas o começo da vida eterna com Deus. E isso muda completamente a perspectiva sobre sofrimento, perda e propósito. Então assim a gente pode dizer que o estoicismo não é bíblico em sua essência, mas ele é compatível com muitos valores cristãos, em sua ética e disciplina. A Bíblia não valoriza o estoicismo como um caminho de salvação, mas muitos de seus princípios morais podem servir como ponto de contato para a fé cristã. O autocontrole, a sabedoria, a resiliência diante da dor e o amor pela verdade são virtudes que tanto os cristãos quanto os estoicos são chamados a cultivar. A diferença está em quem sustenta essa jornada. O estoico conta com sua própria força, e o cristão com a graça de Deus. Então, embora o estoicismo não seja bíblico em sentido estrito, ele pode sim oferecer lições que enriquecem a vida cristã, desde que a razão humana não substitua o papel central da fé.
da graça e do relacionamento com Deus. O que para o estoico é conquista racional, para o cristão é fruto do Espírito. E é nesse equilíbrio que podemos encontrar sabedoria para viver com firmeza, humildade e esperança. Então, para você que está assistindo, o estoicismo ele é uma filosofia que vale a pena ser vivida pelos cristãos? Eu quero saber a sua opinião, então deixa aí nos comentários. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like para não perder nenhum vídeo sobre Bíblia e filosofia. Então é isso. Até a próxima.